estão trabalhando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nesse tempo de crise, a família parece com o barco que escutamos no Evangelho, que navega em águas tumultuosas, em tempestades que se fazem cada vez mais ameaçadoras. Algumas tempestades, inclusive, com a clara proposta de destruir os bens que a família, ao longo de tantos anos, vem construindo, de relativizar o papel da família como célula vital na transformação e na construção de uma sociedade melhor. O tema da Semana da Família coloca-nos diante de uma decisão. Quem vamos ouvir? A quem vamos servir? Josué, na primeira leitura, Josué, quando escreveu esse texto, lá no 24:15, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque o povo já estava prestes a entrar na casa, na terra prometida. Já estavam aos pés, já estavam ali, experimentando o fragor da terra prometida, que tinha sido prometido por Moisés, uma terra que manava leite e mel, e que esse povo sofreu por 40 anos no deserto, sendo guiado por Deus em seus momentos de alegria, nos seus momentos de tristezas, nos seus momentos de infidelidade, mas Deus estava sempre com eles. Quando o povo chega na terra prometida, eles começam a se desviar. Cada um começa a querer fazer do seu jeito as coisas. Josué, como líder, ele se posiciona diante do povo e diz: olha, se vocês quiserem ir adorar os deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos outros deuses, vocês podem ir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, diante de tantas ofertas, diante de tantas investiduras, é preciso que nós, como cristãos, formados numa família, também possamos dizer, neste mundo que todos os dias nos pressiona, nos maceta, nos esmaga, nós precisamos ter essa postura de querer servir ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não temos a necessidade de desafiar Jesus, como fez Pedro, para caminhar sobre as águas. Precisamos convidá-lo, sim, para que ele entre no barco de nossa casa. Assim como Jesus entrou no barco e a tempestade acalmou-se, quando ele entrar também em nossa casa, em nossa vida, no barco da nossa vida, tudo se acalma. No início dessa Semana da Família, podemos fazer esse convite ao Senhor: seja bem-vindo, Senhor, na minha casa, e acalma as minhas tempestades. Você que está aí me ouvindo, vendo, repete comigo de novo essa frase: seja bem-vindo, Senhor, na minha casa, e acalma as minhas tempestades. E aí eu poderia te perguntar: o que fazer com o Senhor Jesus lá na minha casa? Aliás, você sabia que Jesus mora na sua casa? Uma sugestão que eu vos dou e que apresento é aprender a silenciar. Em casas barulhentas, com barulhos de brigas, discussões, reclamações e cobranças, pode ter certeza de uma coisa: Jesus não tem espaço para ser ouvido. Viu? Em casas barulhentas, por cobranças,
Porque você não faz isso, e porque você não faz aquilo, e você não sei o quê, não sei, é a toalha que ficou jogada em cima da porta, é a botina que ficou no meio da sala, né? São tantas coisas, e que isso que pensa que não vai desgastando a vida matrimonial. É aquele esposo que ao invés de sair do serviço e ir para casa, ele faz uma via sacra. Da casa, do serviço dele até a casa tem 10 bar. Ele tem que passar nos 10. Porque ele tem que cumprimentar o fulano, tem que cumprimentar o ciclano, tem que cumprimentar não sei quem. E aí ele vai passando, de repente, chega em casa. É natural, né? Então nesse lugar não tem como Jesus morar, não tem como Jesus habitar. Mas eu quero lhe dizer que Deus e que Jesus está na sua casa. Olha, quero dizer a vocês como o Salmo responsorial de hoje dizia: quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. É essa paz que nós queremos pedir, invocá-la para que ela entre dentro da nossa casa. Silenciar também, como fez Elias, como nós ouvimos na primeira leitura, porque ele estava sendo atormentado por uma decisão que ele tinha tomado na sua vida, de ser fiel a Deus. E Deus disse a Elias: Elias, eu quero que você vá, porque tem um povo que se desviou do meu caminho, e eu quero que você vá lá e anuncie a esse povo. E se for possível que você destrua tudo o que possa desunir esse povo, e fazer com que esse povo volte para mim. Porque eu quero ser o seu Deus, e eu quero que ele seja o meu povo. E Elias foi obediente. Só que ele causou e ele criou naquela sociedade uma grande inimizade, principalmente com os seus governantes, com Jezabel, a esposa do rei Acabe, que jurou Elias de morte por tudo aquilo que Elias tinha feito. E ele então foge e vai para o deserto, a tal ponto de pedir a morte. Ele deita, ele fica ali escondido, ele dizendo: já que Deus não está vindo ao meu encontro, já que Deus não está conseguindo perceber o que eu estou passando por ele, eu quero morrer. E aí ele deita, o anjo do Senhor vem, toca nele e diz: Elias, levanta-te e coma, porque você tem um longo caminho para andar. E aí Elias então vai para o monte. E no monte, o que Elias faz? Ele coloca em atitude de escuta. Escutar. Você já percebeu que no nosso corpo humano, na nossa cabeça, nós temos 2 ouvidos e uma boca só? Talvez Deus quer dizer alguma coisa com isso para nós. Que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Elias, colocando-se em escuta para ouvir e sentir a presença divina no murmúrio de uma brisa. O silêncio é o espaço onde nos encontramos com Deus. E aí nós ouvimos no Evangelho que Jesus, depois de despedir a multidão, ele faz o quê? Ele vai para o monte. Ele vai para o monte e ali ele ora. Lá na tua casa, na sua casa, você tem um monte onde você pode subir para rezar? Aliás, dentro da tua casa, existe um espaço onde a família possa sentar-se ou estar ali para rezar? Elias fez isso. Elias foi para o monte. Hoje o monte para nós é a igreja. E hoje o monte também pode ser a tua família, pode ser tua casa. É ali que você vai fazer seu silêncio e vai poder encontrar-se com Deus. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, tempestades são feitos com barulhos,
com trovoadas, com terremotos. Já nos lembrava a primeira leitura. Trovoadas feitas de brigas, terremotos de discussões, ventanias destruidoras. Mas diz a primeira leitura, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Onde Deus estava? No murmúrio da brisa suave, que tocou Elias até que ele se encobriu diante de Deus. Numa brisa suave que nós não vemos, mas que podemos sentir. Mais uma vez, quero lhe perguntar, o que fazer com Jesus quando ele entrar na sua casa? A sugestão, mais uma, é silenciar novamente. Silenciar para poder ouvir o que ele tem a nos dizer. O Salmo dizia, na terceira estrofe, o Senhor nos dará tudo o que é bom. O Senhor nos dará tudo o que é bom. Quando Jesus entrar na nossa casa, Ele nos dará tudo o que é bom. Ele nos dá a paz. E eu te pergunto, o que é a sua casa? E o que na sua família precisa? Muitos pais, muitas famílias vivem no tormento da tempestade econômica, não é? Milhões e milhões de brasileiros. Saiu agora, recentemente, os dados, né? Quantos? E quantos ainda irão perder o seu emprego? Como é difícil para um pai que tem seus filhos, que tem a sua casa para sustentar, não ter trabalho. É uma tempestade, não é? E isso, infelizmente, um dos motivos maiores da separação de um casal é a economia. E se o casal não conseguir silenciar, pode ter certeza que ele botar para fora e vai querer sair, e vai querer dizer, volta para tua casa, volta para sua família. A tempestade da insegurança e de tantas outras tempestades. Mas como é bonito aquele momento em que Jesus, no final da madrugada, vai ao encontro dos discípulos. Porque eles estavam com medo. A barca estava sendo atormentada pelas tempestades. E aí Jesus diz, coragem, não tenhas medo, sou eu. Olha, quando você convida e quando você consegue avistar Jesus na sua vida familiar, você não ficará vendo fantasma. Ainda há pouco, chegando aqui na igreja, né? Teve alguém que viu um fantasma. Mas não, quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, nós não vemos fantasma, mas nós vemos um Cristo que vem. E que de forma alguma precisamos testá-lo para dizer, Senhor, o Senhor está mesmo comigo? Pode ter certeza que Ele está ali todos os dias na sua vida. E quando Ele entrou na barca, a tempestade acalmou. Talvez seja essa grande proposta para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a tua família. Permitir que Jesus entre na sua casa. Zaqueu, quando acolheu Jesus na sua casa, o que fez? Se converteu. Se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Porque hoje a salvação entrou na minha casa. Nesse tempo de pandemia, onde nós estamos privados da presença da igreja, mas nós podemos fazer da nossa casa verdadeiras e santas igrejas domésticas. Então diga no seu coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias. Nas tempestades, nas alegrias, nas tristezas, nas doenças, nós serviremos ao Senhor. Talvez, meus queridos irmãos e irmãs,
Em nenhum outro momento da história de nossas vidas poderemos fazer essa experiência dos apóstolos. Permitir que Jesus entre no barco de nossas casas e perceber que as tempestades vão se acalmando. Serve para isso a nossa oração silenciosa, como a de Jesus na montanha, como na percepção de Elias diante da presença de Deus no monte. Numa palavra, não se apavorar e nem se afundar na ansiedade e nas preocupações da vida, mas crer, silenciar e confiar, pois Deus está no barco da sua vida. E não pense, porque hoje passou a tempestade, que amanhã não virá outra. Mas se você tiver sempre mais os seus olhos fixos em Jesus, pode ter certeza que a tempestade vai passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.